Prepare-se para uma audiência tensa. O réu, Edésio dos Santos Vieira, enfrenta acusações graves de tráfico de drogas e porte de munições. A denúncia anônima levou policiais à sua distribuidora, onde, segundo eles, foram encontrados pinos de cocaína. A defesa questiona a legalidade da busca em sua casa, onde também foram achadas munições. Quem fala a verdade? Descubra os argumentos de cada lado neste julgamento. Bom, a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Tá bom. Nome completo do senhor? Edésio dos Santos Vieira. Data de nascimento? 1/9/75. O senhor nasceu aonde? Brasília. O senhor é casado, solteiro? Sou nem casado nem solteiro. Como é que é esse negócio aí? Oi, excelência? Como é que é esse negócio aí, né? Nem casado, nem solteiro? É tipo um namoro, só que já tem um longo tempo e cada um convive na sua casa. Ah, quase um uso capião, né? Uhum. Entendi. O senhor é solteiro, mas o senhor tem filhos? Tenho 5 filhos. Qual a idade deles? 23, 20, 28 e 25. O senhor trabalha de quê? Eu sou mestre de obra e mesmo com construção civil. Reformas e construir casa. E na época desses fatos, o senhor estava trabalhando de quê? Oi? Na época desses fatos, o senhor trabalhava de mais alguma coisa? Tinha 2 meses que eu tinha arrendado uma distribuidora. Onde é que ficava essa distribuidora? 1/3, da Ceilândia Norte. Aí quando foi quinta-feira, pela manhã, já O senhor, antes desses fatos, já tinha sido preso ou processado? Nunca tive problema nenhum com a justiça, não, excelência. Em relação a esses fatos que estão sendo imputados ao senhor, queria advertir que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir prova contra o senhor. Entretanto, essa é a oportunidade que o senhor tem de apresentar a sua versão dos fatos. Esses fatos são verdadeiros ou são falsos? São falsos. São falsos em tudo ou parte é falso? A maioria do que foi dito é falso. O senhor disse que tinha uma distribuidora na Granada 1/3, não é isso? Isso é verdade. E tinha 2 meses que o senhor tinha arrendado. A polícia foi até a sua distribuidora? Eu recebi uma ligação do meu filho que ele estava querendo os documentos do meu carro. Hã? É porque eu cortou. O meu filho me ligou, eu estava na casa dessa minha namorada. Aí ele me ligou dizendo que os policiais estavam querendo o documento do meu carro. Então, o senhor não estava na distribuidora, não? Não, estava não. E o seu carro estava fazendo o que lá na distribuidora? Estava em frente à distribuidora, porque fica próximo à residência da minha namorada. Ela estava passando mal suspeito de gravidez, aí eu tive que ir lá às pressas. Certo. Aí, quando o senhor chegou lá, a polícia fez o quê? O segundo policial me abordou com o telefone na mão, dizendo que estava... Como é o nome do seu filho? Gleison. Como? Gleison. Gleison? Por qual motivo o senhor não trouxe o Gleison aqui hoje para a gente ouvir ele sobre esses fatos? Eu não sei muito bem onde se encontra meu filho agora, Vossa Excelência. Por quê? Estou preso, eu quase não tenho visita de ninguém, só de um sobrinho meu e é poucas vezes. Mas o doutor Bruno deve ter tido contato com o Gleison, não? E não perguntei para ele, só pergunta a respeito da minha filha Gessiane. Mas o Gleison não estava lá na distribuidora? Aí depois tivemos desentendimento, quando eu vim preso, aí eu não tive mais contato Mas com como é que só teve entendimento com ele se o senhor está preso? Ele foi visitar o senhor lá? Não, a respeito o advogado tinha me falado que tinha um desentendimento a respeito das minhas contas, do meu cartão, tinha subido umas coisas minhas. Aí, E a distribuidora do senhor, mas quem tomava conta dela? Hoje, quem está tomando de conta dela hoje é Não, meu na sobrinho. época dos fatos.
Era eu, e como eu tinha que sair, eu deixei meu filho lá. Estava recente pescando. Aí os policiais chegaram e disseram que acharam esses pinos de cocaína com resquício, um pino de plástico com resquício de cocaína. Como é que foi essa situação aí? Não, eles me abordaram pedindo o documento do meu carro, que o licenciamento estava atrasado. Aí me mostrou um aplicativo lá que estava fazendo operação para tirar todos os carros que estavam em débito. Aí quando eu abri o carro, aí eles pegaram e invadiram o carro, olharam o carro lá se tinha alguma coisa de droga. Quando eles abriram a porta traseira do carro, porta-mala, viram minhas ferramentas de pedreiro, aí falou assim, ó, como você é trabalhador, cadê o documento? Eu falei, eu estou com o documento de 2022, que o 2023 só vai vencer mês de outubro. Aí foi quando eles começaram a invadir o carro e invadir a distribuidora. Ajudaram meu banco, pegou e me chamou que eu trabalhando. Ela sempre trabalhando do povo, para me trazer dentro da minha casa, comendo arroz, feijão, cigarro, não era hora. Aí será que eu sou justo passar por isso? Eu não precisando de virar na rua agora, 24 E aí, o que foi que aconteceu quando você chegou lá? Quando eu cheguei na distribuidora? Foi isso que eu falei, eu fui abordado, ele pediu o documento do carro, eu abri o carro. Aí eles já foram entrando, pegando o documento, pegando a distribuidora. Chegou na distribuidora, eles pegaram as facas, os facão, pegaram uma máquina de lavar a guilhotina de ar-condicionado. Aí já foi me levando lá para casa da minha irmã. Aí essa casa onde foi feita essas buscas era a casa de quem? Eu fiquei do lado de fora. A casa realmente que foi feita a busca eu não me lembro. Só sei que estava tendo uma discussão com uma das minhas irmãs que eles queriam entrar. E essa droga, essa quantidade de droga que foi apreendida, você sabe explicar? Assim, a respeito dessa droga eu não sei muito, né? E o senhor é usuário de drogas? Às vezes quando eu estava com muito sono eu não cheirava, eu lambia. Quando eu estava com muito sono, eu lambia, eu não usava como o pessoal usava normalmente. Entendi. O senhor sabe dizer por qual motivo os policiais disseram que essa casa onde foram feitas as buscas seria a casa do senhor? Seria a casa de como? Seria a residência do senhor. Pode ser por causa do carro, né? Mas a respeito do que eles acharam, não. Porque quem fica mais lá são meus sobrinhos e meus irmãos e meu filho. O senhor sabe esclarecer por qual motivo estão dizendo que essa droga é do senhor? O senhor autorizou a realização da busca na residência lá? Não, eu fiquei do lado de fora. Aí foi quando ficou lá discutindo. Não, mas o senhor autorizou. Não. Não, porque eu não tenho nem muito acesso lá. Entendi. E essa droga que foi apreendida, essa situação toda aqui? Vossa Excelência, eu não sei explicar de quem é. Se é do meu filho, se é do meu sobrinho, isso aí eu não sei explicar para o senhor. Feito, notas, vítima, umas lesões escritas, por ela, lesão de boca, lesão de braço esquerdo, edema de passo lateral do língua, braço esquerdo. Então, ao mesmo tempo, disse que o que supostamente não foi isso. Que havia sofrido lesões, estava sentindo dor, que a vítima foi encaminhada para essa. E por que os policiais foram lá nessa casa? O senhor disse para eles onde o senhor morava? Não. Eles já sabiam onde que eu morava, já. O senhor não acabou de dizer que mora na quadra 11, setor 89, casa 9, Águas Lindas? Eu moro em Águas Lindas. Então, por que os policiais não foram para Águas Lindas? Eu não sei, Vossa Excelência. Esse é o meu endereço. O senhor disse que ele sabia onde é que o senhor morava? Ali é a casa de herança, né? Já me levaram direto para essa casa. E quem é que mora nessa casa? Todos meus irmãos, são 6 kitnets. E tinham 6 pessoas lá que moravam lá e os policiais resolveram justamente prender o senhor. Não entendi. Tem 6 parentes seus que moram na casa, correto? E os policiais pegaram e resolveram prender justamente o senhor. Eu estava na distribuidora, agora lá são 6 kitnets. Mas essa quantidade de droga, dinheiro, munição, foi encontrada onde? O dinheiro foi na distribuidora. Os pinos estavam em frente à distribuidora, que lá praticamente quase todo mundo usa. Agora, a respeito das drogas, que eu falo, eu não sei se isso é coisa dos meus filhos, se é coisa do meu sobrinho, aí eu não sei explicar. Por quê? Seus filhos são envolvidos com entorpecente?
Tem um filho meu que já foi preso, sim. Jean, compartilhe a partir da página 55, por favor. Pode baixar ele, Sam. Essa droga, o senhor sabe onde é que ela foi apreendida? Também não, Vossa Excelência. Onde é que ficava o endereço da distribuidora? Tem o seu endereço da distribuidora? Não, qual o endereço da distribuidora? Eu só sei que é 1/3, da Ceilândia Norte. Mas não é do senhor? Oi? Não é do senhor, a distribuidora? Sim, mas tinha 2 meses que eu tinha pegado. Ia fazer 2 meses dia 10. E isso aconteceu dia 7. O senhor constituiu o doutor Bruno quando, hein? Quando eu contratei ele para ser meu advogado. Contratou ele para ser seu advogado. Na verdade, eu nem sei quem indicou ele. Eu sei que eu estava na delegacia. Foi na audiência de custódia? Foi. Na delegacia lá, quando ele chegou. Até porque tem aqui não tem nada a ver com o doutor Bruno, não. Antes até que ele deu um pinote aí, porque os advogados a gente não pode perguntar nada. Mas a questão é o seguinte. Tem aqui na procuração o outorgante. Edésio dos Santos Vieira, brasileiro, amaziado, empresário, filho de tal. Endereço QNN1, conjunto C, Casa 5, Ceilândia. Não, Vossa Excelência, eu não passei, nem fui eu que na delegacia. O delegado só chegou na grade, onde me colocaram lá, perguntando a respeito de uma braba. Aí eu não sabia nem o que é isso. Depois os outros presos que estavam lá falaram que era arma, mas eu não fui ouvido na delegacia. O senhor informou lá na delegacia, na audiência, o seu endereço? Eu falei o de Águas Lindas e falei também esse da casa da minha mãe. O senhor mora na Casa 9 ou na Casa 10? Eu moro na Casa 9. É porque na audiência custódia o senhor deu o endereço setor 11, quadro 89, Casa 10, Águas Lindas de Goiás. Confundi, é Casa 9. O senhor, como o senhor ouviu falar, os policiais foram lá em razão de terem recebido denúncias de que naquele local estaria sendo praticado o tráfico de drogas. O senhor sabe esclarecer isso aí? Por qual motivo seria? Porque assim, quantas distribuidoras tem na Ceilândia? O senhor tem uma noção? Lá onde eu estou tem muito, né? São 2 distribuidoras, né? 104, a minha e outra. Tem 2 coisas na Ceilândia que não falta nunca, é distribuidora e igreja. Então, assim, quando você passa ali na Ceilândia ali, quando eu ia pro fórum, quando eu trabalhava lá, o que fazia era lama, era a distribuidora. O senhor tem noção de quantas distribuidoras, os donos de distribuidora já foram presos, assim, próximo lá do senhor? Também não, aqui está próximo a minha lá de polícia. Estou satisfeito. O Ministério Público tem perguntas? Não, doutor, sem perguntas. Ô Bruno, perguntas? Sem perguntas, Excelência. Eu gostaria de falar mais alguma coisa? Edésio? Oi? Eu gostaria de falar mais alguma coisa? Também não, Excelência. Não? Obrigado, agradeço. Pode encerrar. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor a respeito desses fatos. Na sequência, a defesa. E, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Agradeço. Sim, senhor. Até mais. Mais. Boa tarde, Ministério Público. Obrigada, doutor. Boa tarde, policial Thiago. Boa tarde, doutora. O senhor já conhecia o acusado, o Edésio? Não, senhora, doutora. O senhor se recorda dos fatos? Recordo ali alguns fatos, sim. Certo. O senhor pode esclarecer o que o senhor se recorda? Eu recordo que houve uma abordagem na distribuidora, no comércio local da 1/3, na Ceilândia Norte, mediante uma denúncia, né, anônima. E aí foi passado as guarnições, na verdade eu fui até em apoio, porque eu estava de oficial de dia, né, da unidade, e a equipe policial que era a responsável pela ocorrência, ela me solicitou apoio, então eu fui em apoio. Existia um informe, né, de que uma pessoa na distribuidora chamada Dino
estaria realizando traficância e estaria com armas, né, tanto de porte quanto no seu carro. Mediante as informações que ele deu assim, com riqueza de detalhes, né, até de acordo com a própria guarnição, e aí nós fomos fazer a averiguação dessa ocorrência, né. E ao chegar nessa distribuidora, né, com a riqueza de detalhes que nos foi dado, né, a gente visualizou aí o autuado, né, e a gente fez ali, né, o contato com ele, e já no balcão do estabelecimento dele já tinha alguns pinos, aparentando que tinha ali os resquícios da droga, né, da droga vulgarmente conhecida por cocaína. E aí, inicialmente ele negou, como toda pessoa que é flagrada em algum ato ilícito, ele negou, né, mas como era ali alguns pinos que fugir até o normal para ele alegar que poderia ser um usuário, né? Ele falou, não, eu vendo mesmo. Aí nesse momento ele tentou até negociar, né? Falou, eu vendo, mas e a gente pode dar um jeito nisso aqui, né? Que jeito você vai dar nisso aí? Não, você tem o restante da sua casa? Não, tenho coisa na minha casa, né? Foi feito busca na distribuidora Dino, foi feito busca no carro. Com ele não tinha arma, né? No estabelecimento dele também não tinha arma. No carro dele também não tinha arma, mas ele queria, assim, colocou nessa situação de querer negociar que tinha o restante na casa dele, se não poderia ser feito alguma coisa para ele se ver livre, né? De uma autuação em flagrante, né? E chegando lá na casa dele, fica na QNN, né? 1, na Ceilândia Norte, onde foi franqueada a entrada, né? Lá dentro da casa dele já tinha ali diversos pinos, né? Diversos pinos ali vazios e também com drogas, né? As demais guarnições que fizeram todo o trâmite dentro da casa dele, porque mediante a autorização dele, né? Encontraram ali diversas munições de pelo menos 2 calibres, o calibre .380 e o calibre 9mm e também um carregador, né? Isso aí foi o que foi encontrado na casa dele, né? Dinheiro, né? Uma quantidade em dinheiro ali razoável, ali foi encontrado, né? Trocado. Também foi encontrado também ali alguns celulares e um deles, né? A gente conseguiu fazer ali a consulta do código e-mail que constava ali uma restrição ali de furto ou roubo, né? Também foi levado para a delegacia e todo esse material foi levado para a delegacia, né? Não tem como a segurança pública negociar para que uma pessoa fique livre da situação flagrancial. Foi conduzido, né? Foi conduzido com o material encontrado ali tanto no comércio dele quanto na casa dele. Isso sim é o que eu posso dizer que eu me recordo. Entendi. No estabelecimento comercial, esse estabelecimento comercial foi identificado como sendo dele? Foi identificado como sendo dele. Dele e do filho dele, na verdade, né? Quando a gente fez a abordagem, falou, olha, eu trabalho aqui, eu e mais meu filho. E também tinha uma terceira pessoa que se apresentou como namorada dele e funcionária, mas não se apresentou como dona. Somente ele e o filho. E nesse local foram encontrados, pelo que você falou, alguns pinos. Esses pinos tinham resquícios. Tinham resquícios já em cima do balcão, né? Para que fique assim, só colocando, né, um panorama, né? Ali na 1/3, na quadra 3, ela é conhecida vulgarmente como a Cracolândia, né? De Ceilândia. É um local ali é conflagrado o tráfico, né? Então, não é incomum encontrar de drogas em distribuidoras, não é incomum. Certo. Então, pelo que você está falando, inicialmente ele negou, mas depois acabou admitindo que teria droga na casa dele e que essa droga seria para o tráfico, é isso? Perfeitamente. Lá na distribuidora, foram encontrados esses pinos, você lembra quantos eram? Doutora, não vou lembrar. Eu sei que fugir ao normal para um usuário, só posso dizer isso. É uma droga muito forte, né? Até mesmo porque ele estava bem lúcido no momento, dizer que era usuário, né? Salta aos olhos, né? E esses pinos estavam no balcão, no local visível? Estavam no local visível.
Uhum. Não teve assim, um esforço da equipe assim, para encontrar esses primeiros pinos lá, não. Uhum. O estabelecimento estava aberto para uso, para atendimento? Eles estavam fazendo atendimento, fazendo as vendas de bebidas alcoólicas e outras coisas mais. Certo. Aí o senhor disse que ele indicou a residência e ele foi. Ele foi até lá com os senhores? Foi de livre e espontânea vontade. Uhum. E lá, chegando na residência, ele autorizou o ingresso? Autorizou o ingresso. Certo. O senhor pegou algo por escrito ou firmou essa autorização? Não, somente a palavra dele. E tinha mais alguém no local? Salvo engano, tinha uma irmã dele, transgênero, né, na verdade, no local. E que não autorizou o ingresso na casa dela, inclusive. Mas na casa dele, como havia sido autorizado, houve ingresso, sim. Uhum. E o senhor se recorda onde que estavam as drogas? Salvo engano, doutora, os pinos foram encontrados em cima da cama. O restante das drogas eu não participei diretamente ali de todo, como é que eu posso dizer, de toda a busca residencial, né? É mesmo porque eu tinha que gerenciar as outras equipes, tinha que movimentar o efetivo para apoiar, né? Então, Uhum. Certo. E com relação se encontrar droga, pinos, né, que o senhor falou, de cocaína? Positivo. E tinham apetrechos, né, relacionados ao tráfico, balança, embalagens? Tinha, sim, senhora. Como eu falei, em cima da cama dele tinham os pinos prontos para acondicionar drogas. Pinos novos, né? Pinos novos. Tinham pinos já com a droga já posta, né? Já tudo acondicionado para a venda, mas tinham pinos novos ali para continuar condicionando a quantidade de drogas, né? Havia também balanças, salvo engano, eram duas. Ele acompanhou essas buscas ou ele ficou do lado de fora? Acompanhou, tanto falou, olha, isso aqui já está errado, né? Realmente tem muita coisa aqui, né? Aí já permaneceu calado. E munição, as munições, você se recorda onde estavam? Doutor, eu não vou me recordar. Sei que estavam na casa dele no quarto. Agora, o local exato, eu não vou saber precisar, assim, não. Com relação à munição, ele admitiu que era dele? Admitiu. Todo o material que estava na casa dele, com a anuência dele, né? E não demonstrou, assim, interesse em querer negar, não. E o senhor se recorda se foi encontrado dinheiro? Foi encontrado dinheiro, uma quantidade razoável de dinheiro. Uhum. Certo. Tá certo, eu estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Muito obrigada. Dispõe, doutora. Mesmo? Pergunta? Sim, excelência. Seu Tiago, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tiago, vamos iniciar lá. Vocês receberam essa denúncia? Foi para algum popular? Foi quem? Popular. Popular? Esse popular acompanhou até a distribuidora lá com vocês? Foram acompanhando dentro da viatura? Não. Não? Era por volta de que horas? Era por volta de entre 3 ou 4, não vou recordar aqui. Esse popular falou com o senhor mesmo sobre essa denúncia? Ele falou com a outra equipe. Como eu falei para o senhor, já que o senhor pediu para voltar ao início, vamos voltar ao início. Como eu falei, eu era oficial de dia, né, da unidade e eu tenho que gerenciar outras equipes policiais. Então, quando a equipe nos demanda que nós nos desloquemos e vamos apoiar, então a gente desloca e apoia. Como eu falei no início, já que o senhor pediu para voltar no início, então eu vou falar novamente. A outra equipe era a titular da ocorrência. A gente apoia, a gente não avoca para si. Até mesmo por uma cortesia profissional, até mesmo por uma questão de que eles estão por dentro da situação. Certo. O Davi é da sua equipe? O Davi ele tem a própria equipe dele e eu tenho a minha. Como eu falei, eu trabalho como oficial de dia à unidade. Então, existem policiais designados que já trabalham comigo já fixamente. E aí tem a equipe dele. Tá. Você sabe se essa pessoa que denunciou estava na viatura do Davi? Em que o Davi se encontrava também? Não sei informar para o senhor. Eu só sei informar o seguinte, que ele chegou e falou, olha, eu tenho aqui um informe, a pessoa informou para mim, e eu gostaria de averiguar essas informações. Eu, como oficial, tenho que apoiar o meu policial na rua.
E foi o que eu fiz. Qual foi a primeira viatura? Foi a do senhor ou do Davi que chegou na distribuidora? A primeira viatura foi a dele. Foi a dele? Aí o senhor chegou posterior? Cheguei posteriormente. Quando o senhor chegou lá, eles já tinham entrado na distribuidora? Ainda não. Eu cheguei e a gente, na verdade, já estava à frente do portão, que lá tem um portão. Cheguei juntamente com ele no portão. Portão ou só é grade? Em frente à distribuidora? É uma grade, não um portão. É uma grade, existe uma porta de metal e, como eu falei, a Ceilândia ela é um local que o índice de crime é até alto. Então, é normal que se tenha uma grade de ferro, né, um portão. Quem está de fora, dá para ver quem está lá dentro? Com certeza. Isso, até mesmo porque uma questão, diria, comercial, é necessário que quem vá adquirir os produtos do comércio veja o que ele tem a oferecer. Isso. Mas ela é fechada e não tem o acesso sem pedir, não. Tem a grade, para você entrar lá dentro, você tem que pedir para... Então, sim, vamos colocar, então, novamente aqui na situação no começo, como o senhor disse. Existe uma grade que ela é vazada, que dá amplo acesso à vista de quem está vendo. Só para explicar para o senhor, a boa parte ali do balcão, ele é de vidro, ele é transparente, né? E aí o senhor está querendo, estou vendo que o senhor está querendo colocar uma situação de estar fechado, como é que vocês entraram? Diante de uma situação flagrancial, ali tinha ali em cima já ali próximo ao caixa, como eu já falei, de vidro, ali os pinos. Então dava para ver. Se chegasse ali próximo da grade, daria para ver. Como a gente visualizou tanto o autuado quanto o que estava ali, né? Tá. Já era uma situação flagrancial. Quando vocês chegaram, você falou que chegou junto com o Davi, vocês já conversaram com o Edésio ou foi com outra pessoa? E estavam lá no local, o Edésio, estava também uma pessoa que se apresentou como namorada dele, não vou recordar o nome dela, e o filho dele, tá? E o contato inicial foi com o filho dele, mas na situação de perguntar, você é o Edésio? Isso. Tá. Algum deles permitiram vocês adentrar dentro da distribuidora? O Edésio permitiu, até mesmo mediante do que a gente já tinha visto, já uma situação flagrancial. Não era necessário nem pedir, já porque estava numa situação flagrancial. Tá. Mas mesmo assim, só um instante. Mas mesmo assim, nós fizemos um pedido. Nossa, senhor, já estamos vendo aqui a situação. O senhor vai autorizar a entrada? Como é que vai ser? Autorizou. Não teve nada forçado, não teve situação coercitiva, não teve nada do gênero. De pegar e falar, abre aqui e tal, não. Tanto é que estava tudo inteiro. Nós deixamos da mesma forma como encontramos ao chegar, da forma como foi deixado ao sair. Não houve promessa de mal injusto, nem nada contra o seu cliente. Não, tranquilo. É só porque eu pergunto, Thiago, porque teve outro policial também que já veio testemunhar, certo? Mas certo. Vamos lá, vamos prosseguir. Tá, aí ele saiu, lá foi encontrar quantos pinos? O senhor se lembra se foram 4, se foram 2? E se tinha alguma droga nos pinos ou apenas resquícios mesmo? Na distribuidora? Na distribuidora tinha pinos com resquício. Isso aí eu lembro muito bem, em cima do balcão. Algum desses lá falou se era usuário? Dos 3 que estavam na distribuidora? Não chegou a falar diretamente que era usuário. Só negou que não estaria traficando. Então, a primeiro momento negou, né? Aí depois que vocês acharam esses pinos aí, vocês averiguaram também o veículo dele que estava em frente? Averiguamos. Vocês chegaram a pedir o documento do veículo, tudinho? Chegamos a pedir o documento. Ele mostrou tudo certinho? Nós temos os sistemas, né? Sistemas que comprovam ali se está em dia ou não. Tá. Aí, nesse momento, o senhor acabou de falar aí, há pouco, a dona promotora, que ele, foi nesse momento, vou até perguntar, foi nesse momento que ele queria negociar com vocês? Aquela situação de negociar, né, não vamos dizer assim, eu estou oferecendo dinheiro, mas é aquela pergunta básica, o que a gente pode fazer para não precisar fazer isso? Vou voltar de novo. Ele chegou a perguntar para vocês que, ou melhor, ele chegou a afirmar, isso é uma pergunta minha, que lá tinha mais droga e por isso o senhor tinha que deixar ele ser liberado? É isso? Ele negociou droga por droga? Ele falou que queria fazer uma negociação?
A negociação seria mais ou menos assim. Tem como a gente fazer alguma coisa para eu não ser levado nisso aqui? Seria mais ou menos assim. A pergunta dele. Ao meu ver, é uma negociação, uma tentativa de negociar. E aí, nessa hora, a gente faz os ouvidos mocos. Ótimo. Tem que fazer ouvidos mocos. É porque o senhor anteriormente, seu Thiago, o senhor falou que ele queria negociar uma droga que estava dentro da casa dele por essa que o senhor falou. Não, ele falou que tinha mais droga lá e por isso não estou negociando. O que eu falei foi o seguinte, vamos lá, vamos voltar do início novamente. O que eu falei foi o seguinte, ele afirmou que tinha mais droga na casa dele, certo? Ele falou que tinha mais droga na casa dele. Mas, mediante essa situação, ele falou assim, o que a gente pode fazer para não levar isso aí para frente? Não tem o que falar, não tem o que fazer. Mesmo vocês não sabendo se lá tinha droga, ele afirmou que tinha droga. Ele falou que tinha droga. Tá, vocês foram na residência dele anteriormente, de entrar na distribuidora? Só o que fizemos foi passar na frente, até mesmo para checar o endereço onde seria, né? Como eu falei, o Davi tem a equipe dele, eu tenho a minha, né? E então, o que eu posso dizer, como eu falei para a promotora, foi o seguinte, foi não participei de toda a busca. Na verdade, cheguei na porta da casa dele. Tá, né? Outra coisa, houve alguma, depois dessas informações aí anônimas, ou melhor, dessa pessoa anônima, né? Houve alguma campanha, algum monitoramento, uma investigação prévia para averiguar a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente sobre armas, sobre droga? Vou trazer novamente o que eu falei para a doutora, né, para a promotora. Uma pessoa, né, trouxe todas essas informações, inclusive nomes, inclusive como estaria vestido, inclusive qual seria a cor e qual seria o modelo, com a riqueza de detalhes, né? Por que eu estou falando isso aí? Porque no momento que foi o Davi me solicitou, ele trouxe uma riqueza de detalhes para mim. Não é uma pessoa que eu me deparei com ela, você entende? Para pegar e dizer assim, não, ele disse para mim todas essas informações. O que eu fiz foi apoiar meu policial, que trouxe uma riqueza de detalhes, de informações, e me pediu para o apoiar, a averiguar a situação, né? De acordo com o policial que me antecedeu, o policial Davi, que tem a equipe dele, né? E volta e meia ela muda, mas enfim, na situação ele tem a equipe dele, e está trabalhando no dia, ele se deparou com esse popular que o informou, que deu essa riqueza de detalhes. Eu vou dizer para o senhor, é uma riqueza de detalhes, inclusive, de quem pode ser íntimo do seu cliente. Não sei, eu não vi o rosto do colaborador da equipe. Tá, vamos lá. Então, a pergunta foi assim, então não houve uma investigação anterior, né? Apenas pegaram a informação na mesma hora e foram lá, é isso? Assim, o senhor está falando... realmente não compete a polícia militar fazer a investigação. O que a polícia militar faz, inclusive até mesmo através da sua segunda sessão, é fazer o levantamento de informações. Mas o levantamento de informações é muito parecido com a investigação. A gente não pode dizer investigou, né? Se o senhor está falando que quer colocar para mim como investigação, eu vou estar usurpando. E eu não faço uma investigação, posso fazer o levantamento de informações. O que foi feito? Tiago, a pergunta é simples. Sim. Vocês foram lá, averiguaram anteriormente se ele estava traficando, se ele estava vendendo para alguém, se na casa dele tinha muitos usuários na frente da casa dele? É simples a pergunta. Os senhores averiguaram isso ou não? Então, vamos responder uma por uma. O senhor falou sobre ter usuários ou compradores na frente da casa dele. Não havia. Ali entre a situação da distribuidora, né? Como é que funciona uma compra de entorpecentes na distribuidora? A pessoa chega ali para comprar o álcool e chega ali no meio da situação, ninguém vai pegar e vai flagrantemente, não, vou pegar aqui a droga, me passa a droga aí. E já seria demais. A policiamento aqui na cena... Cadê o doutor? Tá, sim ou não? Fizeram ou não fizeram? Sim, voltando. A polícia militar está ali sempre passando. Então, ali é um patrulhamento, diuturnamente ele é feito, e ele é feito de maneira intensiva. Tiago, puder responder mais objetivamente Não, positivo, sim, senhor, excelência. Tá bom? Só porque a gente tem outra audiência aqui. Sim, senhor, excelência, perdão. Objetivamente, não posso dizer que eu flagrei o cara comprando ali, só flagrei o que eu vi chegando próximo do portão, que foi esses pinos. Tá, ok. Vamos lá, Tiago. Aí vocês, depois de ver o pino e tal, tudinho, foram até a residência dele. O réu também foi junto com vocês, não é isso? Foi. Ele foi aonde? No carro dele? Foi a pé? Foi com vocês? Junto com vocês? No carro? Foi como que ele foi lá para a casa dele? Carro dele. O carro dele? Carro dele. Porque uma situação é a seguinte, ele já ali,
talvez temendo ali já um flagrante, não queria que o carro desse ficasse no meio da rua. E também não confiou o carro ao filho dele. Ele falou, posso deixar meu carro na garagem? Pode. Ele foi sozinho no carro dele? Foi com uma pessoa que se dizia que era namorada dele. Então só foi ele e a namorada dele? Sim. Sozinho no carro? Sim. Então naquele momento não tinha dado nenhuma voz de prisão para ele, né? Até o momento não. Certo. Aí ele foi na casa dele, o senhor acompanhou ele junto? Quem foi que entrou na casa dele? Foi ele primeiro? Quem mais? Ele entrou primeiro. Então ele entrou? Entrou. Quem mais entrou na casa dele? Vou me recordar se tinha outros policiais. O senhor chegou a entrar na casa dele? Cheguei a entrar na porta, né, ali, mas ali após só mesmo porque o outro soldado que estava lá, ele pediu, olha aqui, tenente. E aí eu vi ali, mas logo saí, como eu falei. Eu já tinha que gerenciar o restante da equipe. Certo. Então quem entrou lá foi esse outro policial. Você lembra o nome desse outro policial que entrou lá na casa dele? Salvo engano, foi o soldado Melito. Melito, né? Ele que encontrou as drogas, as munições, os celulares, tudo? Ele fez a busca minuciosa na casa, sim. E o acusado estava onde? O acusado estava dentro da casa. Alguém mais acompanhou? Se acompanhou foi outro policial. E a irmã dele, como eu falei, que tem uma irmã transgênero, ela acompanhou do lado de fora, também porque mora no mesmo lote. O Davi acompanhou? O Davi, não vou me recordar se ele acompanhou. Eu sei que ele estava na situação da distribuidora, sim. Quando você estava lá na casa, ficou outra viatura lá na distribuidora, é isso? Ficou na distribuidora e só foi uma na residência, né? Só uma na residência. Tá. Lá nesse lote lá, existe várias residências? Pelo menos 2 residências, que eu me recordo. É bem comum ter cortiço aqui naquela quadra ali. O policial que encontrou todas as drogas entorpecentes chegou a prestar algum depoimento na delegacia, você se lembra? Ele chegou a adentrar junto com o soldado Davi, né? Até mesmo para poder dar detalhes, outros detalhes que ele havia visto. Na delegacia? Isso, delegacia. Mas o senhor sabe, você prestou algum esclarecimento lá? Ele entrou juntamente com o Davi. Eu só posso dizer para o senhor. Ele entrou. É comum entrar, às vezes, 2 até 3 policiais para que conte o que cada um viu. A autoridade plantonista ele tem que entender o que foi feito antes dele formar o convencimento dele. Tiago, lá da distribuidora, como o réu foi de veículo, vocês também, a distribuidora é entre quadras, não é? A distribuidora é entre quadras. E a residência dele já é nas quadras, já, né? É numa quadra, na quadra 1. Já fica um pouco longe? Não fica de veículo, não fica longe, também de pé não fica longe também não. 3 a 5 minutos no máximo de pé, não mais que isso. Entendi. Não, só um minutinho. Você me falou, né? Não foi formalizado o ingresso de vocês na casa dele, não? Pelo acusado? Ele admitiu? Ele deixou vocês entrarem? Ele permitiu? Autorizado por ele. Formalizou alguma coisa? Autorizado por ele. Top de boca mesmo? Palavra dele. Mas o senhor não entrou lá, não? Eu falei para o senhor que eu entrei na porta quando o soldado foi fazer toda a busca minuciosa na casa e falou, olha, tá aqui, ó. E aí eu tive que sair. Não fiquei acompanhando toda a busca. É o que o senhor quer saber. Você falou que existe 2 residências lá nesse lote. Sim. Tinha mais pessoas lá? No outro lote? Na outra residência? Ou nessa? Na residência do lado, a residência dele entrando do lado esquerdo. A irmã, como eu falei, a irmã dele, né? Mora do lado direito. E não foi autorizado por ela, obviamente. Ela não tinha ali relação ali direta, né? Não posso dizer, não foi autorizado, eu não vou entrar na casa da pessoa, nem a equipe. A presteza profissional não vai fazer isso. O filho dele morava lá nessa residência, sabe dizer? Não nos foi informado. Só falou que tinha acesso, o filho dele tinha acesso à residência dele, mas não chegou a dizer que morava com ele. Pelo menos não para mim. Sabe dizer se tinha algum cofre na residência dele? Não, como eu já falei para o senhor, eu não acompanhei toda a busca, né? Só verifiquei ali no início, como eu falei, já saí da residência. Tá ok, Tiago. Muito obrigado, excelência. Satisfeito. Tiago, eu fiquei só com uma dúvida. Pois não. Em relação àquela situação que vocês receberam a denúncia e vocês não, né? A equipe do Daniel. É Daniel, né? Davi, desculpa. Com D, aí só mudou. Sim, senhor. Ele foi até lá, quando chegou,
visualizaram em cima do balcão os pinos com resquício de cocaína, não foi isso? Sim, senhor, excelência. Esses pinos, eles, quando você fala resquício de cocaína, porque eles tinha sido utilizado? Resquício de cocaína como se já tivesse ali... Sido utilizado, né? Restante do pó, conteúdo, sim. né? Restante do pó. Além desses pinos, havia mais alguma coisa de ilícito lá dentro da distribuidora? Da distribuidora? Só o que nós visualizamos foi esses pinos, não eram assim poucos, também não eram tantos, mas chamou a atenção. Mas estavam utilizados, né? Estavam utilizados e à vista, inclusive, estavam à mostra. Uhum. E tinham quantas pessoas lá na distribuidora na hora que vocês chegaram? Excelência, não vou saber assim precisar para o senhor, porque o fluxo é muito grande durante a madrugada. Assim, a ideia da pergunta é se a distribuidora estava fechada, porque aí, a princípio deu a entender que ela estaria fechada. Não, senhor, excelência, ela estava aberta, inclusive atendendo. No momento que chegou a equipe, foi feito até para resguardar a integridade das equipes, faz a busca pessoal em quem está ali, a gente não sabe quem está ali na madrugada. E eu não entendi também por que ele teria ido para a casa dele dirigindo o carro. Ele foi detido em situação de flagrante delito? No caso, ele falou que tinha mais drogas na casa, né? Até mesmo como eu falei pro advogado dele. Assim, do nada, ele chegou e perguntou, tem mais droga? Eles têm. Ele falou que tinha. Ele falou que tinha porque quando a gente viu a situação dos pinos, aí a gente faz a pergunta, você está fazendo aqui a venda aqui, não está fazendo a venda? Porque ele negou inicialmente. Eu falei, cara, você está fazendo venda aqui, você não está usando isso aqui, você está muito lúcido. E aí ele falou, não, de fato eu não fiz uso, né? Você tem coisa na sua casa? Eu tenho mais coisa na minha casa. Tem. Aí o senhor falou do carro, né? Do carro. Como a gente fez a busca no carro, inclusive porque foi narrado lá para a equipe da AVI que poderia haver arma dentro do carro, a gente fez a busca no carro. Não encontrando a situação ali que motivou a busca veicular, que eram as armas, e ele já tinha falado que tinha as drogas na casa dele, ele perguntou se poderia conduzir o carro para guardar na garagem dele. Eu não vi problema. Ele conduziu... Não, certo. Eu só estou... Quero entender aqui. Sim, senhor. A outra questão é que foi feito algum... Eu sei que a promotora perguntou, o advogado também, só para entender, foi feito algum tipo de registro dessa autorização dele? Excelência, não foi feito. Não foi feito o registro com formulário, né? Se é o que o senhor... Não, o formulário ou vídeo, alguma coisa assim que... Não tenho conhecimento. Simplesmente chegou lá, o senhor autorizou. O que eu posso dizer é a palavra dele e, inclusive, a integridade dele. Nada foi forçado. Tá, estou satisfeito. Agradeço. Obrigado, viu, Thiago? Nada, senhor. Até mais. Excelência, a defesa dispensa a testemunha, viu? A testemunha. O senhor aqui hoje, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor, na sequência a defesa, se necessário eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Fechou. Boa tarde, senhor policial. Boa tarde. O senhor já conhece o réu? Não. Você se recorda dos fatos? Me recordo em boa parte. O senhor pode esclarecer, se você recorda? Posso sim. A gente estava em patrulhamento na Ceilândia, quando a gente foi acionado por um popular. Esse popular, ele nos informou que queria fazer uma denúncia de um suposto traficante que ele conhecia e portava consigo uma pistola em sua cintura e que teria outras 2 pistolas em seu veículo. Além disso, ele também informou para a gente que esse suposto traficante, ele vendia drogas em uma distribuidora e essas drogas que ele vendia na distribuidora, ele armazenava as mesmas na sua residência. Perguntamos a ele se ele queria prosseguir com a denúncia, ele falou que não teria problema, desde que não fosse exposto. Mostrou para a gente onde seria a distribuidora, onde seria a casa do suposto autor. Então a gente retornou até a distribuidora. No momento que a gente retornou até a distribuidora, a gente encontrou com o filho do autor. Pedimos para que chamasse o pai dele, informamos toda a situação para ele, que havíamos recebido a denúncia. Ele falou que era trabalhador, que não mexia com coisa errada e tudo mais. O veículo que ele tinha apontado na denúncia, o denunciante, estava na frente da distribuidora. A gente deu uma olhadinha lá no veículo, não tinha nada de ilícito no veículo.
Porém, nesse momento que a gente foi olhar o veículo e a porta da distribuidora ficou aberta, foi visualizado 4 pinos de cocaína no balcão da distribuidora. Eu deixei ele falar que não tinha nada de errado e tudo mais. Após ele terminar de falar, eu indaguei ele a respeito dos 4 pinos de cocaína que haviam sido encontrados no balcão da distribuidora. Ele pegou e falou que realmente traficava, que vendia aqueles pinos por R$50, parece que cada um, e eu fui conversando com ele. Nisso eu perguntei se tinha mais alguma coisa de errado na casa dele, se a família dele sabia que ele vendia droga e tudo mais. Ele informou que não tinha nada demais, que era um rapaz direito, que era só aquilo. Perguntei se podia ir até o local, ele falou que sim. Lá no local da casa dele, quem estava lá era a irmã dele. Aí ela acompanhou toda a busca lá domiciliar. E lá na casa dele foram encontrados diversos pinos de cocaína, crack, diversas munições de diversos calibres, inclusive, diversos celulares, entre outros. No fim, quando a gente terminou lá na casa deles, entregamos a chave para a irmã dele, que ele ficou lá na distribuidora. A casa dele fica a poucos metros da distribuidora. E aí retornamos para lá e falamos que íamos deslocar com o mesmo para a delegacia. Nesse momento que a gente falou que ia deslocar com ele para a delegacia, ele ainda conversou com a gente, perguntou se não tinha nada que podia fazer pela gente para não levar isso para frente, a denúncia. A gente falou que não tinha conversa não, para ele conversar com o delegado. Foi isso. Entendi. Pelo que você está falando, então, a denúncia era em relação à existência de tráfico feito nessa distribuidora. E os senhores foram inicialmente para lá. Isso. A denúncia, a princípio, era que ele estaria com uma arma de fogo na sua cintura e 2 em seu carro, e que ele utilizava a distribuidora para ponto de tráfico de drogas, e que as drogas que ele vendia na distribuidora eram armazenadas em sua casa. E lá na distribuidora, o senhor falou que inicialmente viu no balcão, é isso? Isso. O policial Lourenço viu 4 pinos de cocaína no balcão. Mas esses pinos estavam cheios? Sim, estavam com vestígios de cocaína. Cheios não, mas tinham vestígios. Certo. Na distribuidora, então, foram encontrados só esses pinos, é isso? Isso. Certo. E com relação a esses pinos, ele já admitiu a traficância? O que ele falou? Isso, exatamente. A princípio, ele tinha negado tudo. Tanto que a gente fez a busca veicular. No início, nada tinha sido encontrado até então. Depois que terminou a busca veicular, nada foi encontrado. Aí a gente indagou a ele sobre os pinos de cocaína. Certo. Aí ele indicou o endereço dele, foi isso? Não, ele não indicou o endereço. Foi localizado pelo policial sem identificar onde estavam. Não, eu pergunto o endereço residencial dele. Ah, sim, mas além dele ter indicado, ele indicou pra gente, mas além dele ter indicado, o denunciante já sabia onde era. Ele já havia nos informado, mas ele também indicou. E lá quem foi que autorizou a entrada? Ele mesmo. E toda busca domiciliar foi acompanhada pela irmã dele. Porque o senhor disse que ele teria ficado na distribuidora, não é isso? Isso, mas ele deslocou com a gente, depois voltou. A casa dele fica a poucos metros da distribuidora. E na residência dele estava a irmã? Isso. A irmã dele mora na casa da frente. Certo. É como se fosse 2 barracos, um virado para o outro. E o restante da droga que os senhores encontraram estava no barraco que pertencia a ele? Isso. E o senhor sabe dizer exatamente onde que estava, em qual cômodo? Não sei dizer qual cômodo. Foi o policial que fez a busca dentro da casa lá que encontrou. Mas todo o resto da droga, as munições, o celular que estava com restrição, foi tudo na casa que foi encontrado. O senhor não sabe exatamente o local? Não. Certo. Foi apresentado algum documento dessas munições? Não foi apresentado documento nenhum, não. E no celular? Também não. Certo. Mas foi encontrada alguma arma? Não, nenhuma arma. Só as munições e um carregador também. Carregador de pistola. Certo. Foi encontrado mais alguma coisa relacionada ao tráfico? Embalagens? Foram encontrados diversos pinos de cocaína, muitos pinos mesmo, grande quantidade. Você fala pinos vazios também, é isso? Vazios e cheios também, e cheios. E pedras de crack. Certo. Dinheiro, você se recorda? Perdão, rapidinho. Tinha saído aqui, perdão. Dinheiro tinha sido encontrado, mas eu não lembro a quantia não, mas foi encontrado dinheiro também. Se você lembra de alguma folha com anotação?
Folha com anotação tinha também. Com relação a essa droga que foi apreendida na residência e as munições, ele falou alguma coisa? Não, falou que não sabia de quem era, mas estava lá na casa dele lá. Os senhores chegaram a gravar o depoimento de quem autorizou? Ou Não. Por escrito? Não. Certo. As munições ele admitiu que eram dele? Não, a única coisa que ele admitiu que era dele foi em relação à traficância, em relação à munição, os celulares também, o resto ele não admitiu que nada era dele, não. Mas os senhores conseguiram identificar se outras pessoas residiam? O senhor disse que eram 2 residências, mas na dele, propriamente, tinha outras pessoas? Não, na dele não tinha ninguém dentro da casa. A casa que é da irmã dele é um barraco na frente. Entendi. Tá certo, estou satisfeita, não tenho mais perguntas, muito obrigada. Defesa, tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde, senhor Davi. Boa tarde. Davi, esse rapaz que fez essa denúncia acompanhou tudo também ou não? Acompanhou tudo. Acompanhou tudo. A viatura que a gente deslocou até o local, ela continha os vidros fumezados. Ele estava dentro da viatura. Foi só uma viatura só mesmo? 2 viaturas. 2 viaturas, né? Foi na mesma hora que vocês já receberam a informação, vocês já foram lá na distribuidora? Exatamente, na mesma hora. Vocês fizeram alguma campanha, algum monitoramento ou investigação prévia para averiguar a plausibilidade dessas informações recebidas dessa denúncia? Não, nós não fizemos não, porque como a gente estava de viatura, não tinha como fazer. Isso era por volta de que horas? Eu não me recordo não, era de noite, mas o horário certinho eu não me recordo não. Tá, Davi, só mais uma informação aqui. O senhor falou que chegou lá na distribuidora e quem estava lá era o filho dele. Ele não estava lá, não? Isso, ele estava lá, mas quem estava no balcão era o filho dele, mas ele estava lá também. Tinha quantas pessoas nessa distribuidora lá? Cara, eu acho que, salvo engano, tinha 3, não me recordo direito. O senhor chegou a adentrar nessa distribuidora? Não cheguei a adentrar na distribuidora, não. Algum dos policiais adentrou na distribuidora? Sim, alguns policiais adentrou após o visualizar os pinos de cocaína, mas eu não cheguei a adentrar, não. Você falou que era 4 pinos com resquícios. Ele chegou a falar se usava ou se não usava? Ou alguém ali falou que se usava ou se não usava? Não, ninguém falou se usava ou não usava, não, porque o pessoal que estava lá na distribuidora não chegou a conversar com a gente e tal, só quem conversou com a gente mesmo foi ele. Tá. Então vocês entraram na distribuidora sem pedir permissão para ninguém, já que ninguém conversou com vocês. Após a distribuidora ser aberta a porta, foram visualizados 4 pinos de cocaína. Nesse momento que foram visualizados os pinos de cocaína, o policial pegou os pinos de cocaína que ele viu. E aí, após isso, eu questionei ele. A distribuidora lá tem grades na frente? Tem grade e tem uma porta. Estava fechado, trancada? Ele abriu para mostrar o veículo. Tá, o veículo. Vocês averiguaram também o veículo? Sim, no veículo não tinha nada não, foi averiguado o veículo. E também neles também não possuía nada, nenhuma arma nem nada lá não? Não, no veículo não. E no seu Edésio também não, já que a denúncia falava que ele portava uma arma? Não entendi, repete por gentileza. Nele também não foi encontrado nada também, arma nem nada, com o seu Edésio? Não. Tá. Depois de achar esses 4 pinos, aí vocês foram até a residência dele? Isso, né? Eu conversei com ele, aí depois eu fui, isso. Tá. E ele ficou aonde quando vocês foram na residência? Primeiramente, ele deslocou até a residência com a gente, para mostrar onde era a residência e tudo mais. Depois ele retornou para a distribuidora e a gente ficou com a irmã dele lá. Com a irmã dele lá na residência, né? Isso. Vocês pediram algum documento do veículo para ele mostrar para vocês? Não me recordo não, eu não pedi documento não. Não, né? Então ele foi por livre e espontânea vontade lá com você. Ele foi com você na viatura lá para a casa deles? Sim, na residência ele foi na viatura, mas ele não foi no cubículo não. Aí o outro rapaz também estava na viatura, o que fez a denúncia? Estava na outra viatura. Mas foram as 2 viaturas para lá? Não, uma viatura ficou na distribuidora, a outra foi até a residência. Davi, o senhor falou que sabia onde era a residência dele. Qual o motivo de ter levado ele até a residência dele? Era para mostrar onde era a residência? Você sabia onde já era? Não, eu não sabia onde era a residência dele até o denunciante informar onde era. O denunciante informou onde era. Isso. Aí o denunciante informou anteriormente, né? Anteriormente, isso. Tá. Aí vocês também chegaram a levar o acusado lá para a residência dele? Não, ele que nos levou. Eu
Isso, eu não coloquei ele e levei ele, não. Ele que nos levou até a residência dele. Tá. Ele foi a pé, foi de carro, foi de quê? Ele foi, não me recordo não, salvo engano ele foi na viatura com a gente, não me recordo não. Tá, chega lá na residência. Os policiais já tinham adentrado na casa dele? Não. Tá. Quem foi que primeiro entrou na casa dele? Foi o policial Melito, salvo engano. Ele que entrou. Você falou da filha dele. A filha dele já estava lá na residência ou estava também na Não, era irmã. A irmã dele? Isso. Estava lá na residência ou estava na distribuidora? Não, a irmã dele estava no barraco da frente da casa. Ela mora lá no barraco da frente. Tá, nesse lote lá são quantas residências, você lembra? Não me recordo não. Você falou que não chegou a adentrar no lote, né? Não. Quem entrou foi você até explicou aqui, foi o agente Lourenço, né? Não, na distribuidora foi o agente Lourenço que encontrou os pinos. Lá no lote, na casa dele, foi outro policial. Policial Melito. Melito? Isso. Não é Só um minutinho, excelência. Aqui tem o Davi. Não é o Thiago Maciel, não, né? Não. Não é o Thiago Maciel, não. O Thiago também não chegou a entrar, não? Não, o Thiago Maciel não chegou a entrar, não. E o senhor também não chegou a entrar, né? Não. Tá. Você sabe se ele foi ouvido na delegacia, esse agente de polícia Melito? Não me recordo, não, se ele foi ouvido na delegacia. Eu só me recordo de eu ter sido ouvido e o policial Thiago na delegacia. Os outros eu não me recordo, não. Mas o único que entrou lá foi o Melito, né? Isso, lá no lote, sim. Lá, falou que a irmã dele morava também nesse mesmo lote lá, né? Isso, no mesmo lote, mas não na mesma casa, mas no mesmo lote. Então o senhor não sabe onde é que foi encontrada as munições, a droga e nem os celulares, né? Não, o local exato eu não sei, não. Tá. Vou ver aqui. O dinheiro foi encontrado na distribuidora ou na residência dele? Na residência. Na residência? Na residência. E na distribuidora foi encontrado algum dinheiro? Não me recordo se na distribuidora foi encontrado algum dinheiro. E lá na distribuidora, fizeram uma averiguação de todo o local lá também, saber se tinha algo mais? Após os fatos foi feita a averiguação, mas não foi localizado mais nada, não. Distribuidora, né? Isso. É só isso mesmo. Estou satisfeito, Davi. Satisfeito, excelência? Davi, só ver se eu entendi uma situação. Quando vocês chegaram na distribuidora, a distribuidora estava fechada com o carro dentro da distribuidora, fechada com a grade, foi isso? O carro estava na porta da distribuidora. Só a distribuidora que estava fechada com a grade. O carro estava na via pública? Isso. E como foi essa questão da localização dos pinos lá? Como é que foi? Eu pedi para chamar o suposto autor. Quem estava no balcão era o filho dele. E aí expliquei para ele acerca da denúncia. Ele informou que não sabia de nada e tudo mais e foi mostrar o veículo para a gente. Nisso, a porta da distribuidora ficou aberta e a grade também. Nesse momento foi visualizado os pinos. E não dava para visualizar o interior da distribuidora com o portão? Era grade ou era portão? Como é que era? Era uma grade e meio que uma porta, assim, na lateral. E como o Ministério Público perguntou, teve registro dessa questão do consentimento, da entrada? Não teve registro nenhum. Por quê? Eu não tenho nenhuma câmera comigo, não tenho nada. Por isso que não teve o registro. Obrigado, professor. Satisfeito. Gustavo Carvalho dos Santos foi condenado a quase 8 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Ele também terá que pagar mais de 450 dias multa. Apesar disso, poderá recorrer em liberdade. Já o irmão dele, Guilherme Carvalho dos Santos, foi absolvido, pois a justiça entendeu que não havia provas suficientes contra ele. A justiça ainda mandou incinerar as drogas apreendidas, destruir a balança e o simulacro de arma, encaminhar as munições ao Exército e recolher o dinheiro encontrado para o Fundo Nacional Antidrogas. Quando a condenação for definitiva, Gustavo também perderá os direitos políticos. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!